mas você tem uma obrigação moral como pai de ajudar, né, na questão da alimentação, do vestuário, dos passeios dessa criança. A gente precisa discutir um pouco mais sobre esse assunto. Legal. Então não é assim, a pessoa se divorciou, nem divorciou, na verdade separou. Aí foi cada um morar em uma casa, né? Um dos cônjuges saiu. E não é naquele próximo mês que ele judicialmente já é obrigado a pagar a pensão. Não. Mas também depois, quando for, ele precisa pagar o atrasado ou não? É a Existe isso? partir da citação. Então, a genitora ela vai propor ação, ele vai ser citado, né, que o juiz fixou uns alimentos provisórios, porque o juiz, logo no início do processo, ele concede uma liminar no sentido de falar que esse pai deve verter pagamentos porque a criança precisa se alimentar. Então, Certo. às vezes já é um percentual de 20%, às vezes de 30% dos rendimentos líquidos desse pai. Sim. E aí ele vai ser citado. E a citação é ser intimado, né? Ele Sim. vai entender que ele tem um processo judicial a responder. A partir desse momento, ele deve verter os pagamentos. Se ele não faz, a gente pode entrar com uma outra demanda para obrigá-lo. Aí pode ser pelo rito de prisão, que normalmente assusta bastante os genitores, ou pelo bloqueio de contas, que a gente chama de expropriação. Então, a gente penhora valores, penhora bens. Perguntei se é obrigatório, porque tem muitos que não querem pagar, né? Existe às vezes ele quer estipular o valor que ele acha que é, sendo que a criança tem seus gastos, né? Seu investimento, seu custo. É bem complexo, porque eu não advogo só para mulheres nesse caso, eu também advogo para homens. Eles, às vezes, é um entendimento... como é que eu posso? Tem que ser... tem que tomar cuidado com o que fala, que nós estamos nas redes sociais. Mas é um posicionamento que esse dinheiro vai para a mãe, não para o filho. Então, o pai que passa a não conviver com o filho, ele acredita que 300, 400 reais é o suficiente e que essa mãe ela vai fazer muitas coisas com esse dinheiro em prol da vida, da vida pessoal dela. E não, né? Se você convive, tem crianças, 400, 500 reais é um valor muito baixo. E aí tem alguns outros casos que, de fato, a pensão alimentícia que o genitor paga está muito acima dos gastos que a criança tem. Tem essas exceções, e no nosso escritório eu faço essas ressalvas. É claro que a capacidade financeira do pai deve se estender ao filho. Isso é indiscutível. Mas pense que tem alguns pais que pagam um valor de pensão que pagaria uma faculdade, né? E a criança está ali tem idade, 3, 4 anos ainda. Então, é desproporcional e deve ser discutido para ver um equilíbrio. O justo, né? O justo. 50% das despesas deve ser direcionado para a mãe e 50% para o pai. Então, eu discuto isso em sala de reunião com os meus clientes. Aí na sala ela dá todos os detalhes, viu, gente? Sim, é um assunto complexo de se tratar.